Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 14 de abril de 2025, nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 6. O Sermão do Monte continua e Jesus vai falar agora de algumas práticas espirituais que devem ser feitas em secreto. Primeiro que nós devemos entender, Jesus vai falar quando fores fazer essas coisas, ou seja, não é se. Então Jesus pressupõe que todos nós, como cristãos, filhos de Deus, nós vamos fazer isso que ele vai dizer aqui. Então ele começa: quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, diz o versículo 2. Versículo 3 diz: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, primeiro, Jesus pressupõe que nós vamos fazer. Segundo, dar as nossas contribuições ao próximo, à casa do Senhor, também é tido como uma disciplina espiritual. E por que nós temos que fazer isso em secreto? Porque o versículo 4 vai dizer para nós: se nós fizermos secreto, o nosso Pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Logo depois disso, Jesus fala sobre oração. Quando orares, não seja como os hipócritas, diz o versículo 5, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então o que temos que fazer? Jesus responde no versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja que coisa interessante, nós fazemos as disciplinas que nos fortalecerão, que nos farão chegar mais perto do Pai, e ainda assim há uma promessa de uma recompensa pública quando assim nós fazemos. Dos versículos 7 até o versículo 15, Mateus vai lembrar o que Jesus disse no Sermão do Monte acerca da oração. Eu recomendo que você leia, que você se deleite nisso que está sendo dito aqui acerca do Pai Nosso, a oração que o Pai nos ensinou. Versículos 16 e 17, ele vai falar da terceira disciplina espiritual que Jesus manda nós fazermos. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E como devemos fazer? Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O jejum também é uma disciplina espiritual que devemos fazer em secreto. Nós temos que estar fazendo ela como se nada tivesse acontecendo, mas em secreto estamos nos esvaziando do alimento, do pão cotidiano, para buscarmos a face e a presença do Senhor e nos enchermos dele. Jesus agora vai falar sobre o tesouro. Onde está o nosso tesouro? Estará o nosso coração, que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Os nossos olhos devem estar nos céus. Nós não devemos estar aqui na terra ansiosos, como ele vai dizer mais à frente, porque se nós buscarmos as riquezas materiais, nós vamos acabar desagradando a Deus. É o que ele diz no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, como diz a versão ACF. Então nós temos que entender que o que o Senhor tem para nós é aquilo que é o melhor que nós temos que buscar, os tesouros do céu, colocarmos os nossos corações nas coisas do céu, colocarmos o nosso coração em Deus, porque onde estiver aquilo que nós queremos é onde o nosso coração está. Será que o nosso coração está voltado para Deus? Por fim, ele vai falar aqui acerca do que tem se dito que é o mal da década, a ansiedade. Sim, a ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas. Pessoas estão preocupadas demais com o amanhã, e Jesus vai colocar aqui os pingos nos is. Versículo 25, ele vai dizer: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque pelo que é a vez de vestir. E aí ele vai simplificar aqui, ó: olhem para as aves e olhem para os lírios. Se você olharem para as aves, elas não plantam, elas não cegam, elas não semeiam, não ajuntam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Ele vai dizer aqui: olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, diz os versículos 29. E Jesus vai dizer para nós: qual de vocês podem acrescentar
com todos os seus cuidados, um côvado, 1 centímetro que seja a sua estatura. Então Jesus fala, não estejais solícitos quanto ao que vocês vão vestir, não estejais ansiosos com o que vocês vão comer e que vão beber, não andeis ansiosos dizendo, diz o versículo 31, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. E aí ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é importante pontuar que se lê esse versículo aqui, falando que todas as coisas serão acrescentadas. Não, aqui Jesus ele coloca todas estas coisas serão acrescentadas. Então não é qualquer coisa que vai ser acrescentada. Jesus está falando aqui do básico. O básico nós sempre teremos com o que comer, teremos com o que vestir, teremos o que beber. Ele tem nos dado. Por isso ele termina este capítulo dizendo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Que nós busquemos ao Senhor e confiemos que Ele tem cuidado de nós a cada dia. No deserto, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou um maná para que aquele povo não passasse fome, e ali vinha a porção adequada para aquele dia. Quem ajuntasse para outro dia e encontrar aquilo podre, Jesus ali estava dando uma lição que ele mantém aqui. Nós temos que estar, sim, preocupados com o dia a dia, em agradar o Senhor, em fazer, em cumprir as disciplinas espirituais, em orarmos, em jejuarmos, em contribuirmos, em amarmos os nossos irmãos e em ajuntarmos tesouros no céu, porque é isso que vai fazer com que nós entendamos que o reino dos céus e a sua justiça são as prioridades para a nossa vida. Tenha uma semana espetacular e a paz do Senhor!